Seu comportamento e suas atitudes e seus exemplos alcançam as pessoas mais rápido do que suas palavras. Boa semana. Interessante sobre comunicação, até eu vou comentar um minutinho. Na convenção, na 13ª convenção, quando eu vi lá que tinha um comunicador, o Léo Chaves, eu falei assim, mas por que esse homem? Ele canta bem, mas um comunicador? Então eu fiquei com o pé atrás. Quando ele terminou de dar a mensagem dele, eu fiz questão de aplaudir. Porque a pessoa que se prepara, que estuda e que tem vivência, ele comunica e comunica muito bem. Então foi um bom preparo para no sábado com Zé Rafael Medeiros Filho, que é talvez melhor do que o pai. Foi muito bom. Tem alguma pauta, Zé Walter? Você tem pauta? Acho que não. Não. Quem tem pauta? Vamos lá, Mauro. João. Ação trabalhista. MEI. Fala o nome, colega, por favor. Adílio. Adnilson. Adílio. Microempreendedor. Microempreendedor. Próximo. Fala, Nicanor. Ganho de capital. Alô. Ganho de capital. Condomínio. Colega, eu esqueci seu nome, colega. Lucas. Condomínio. Ivando. Saco de FGTS. Ivando, FGTS. Carlos. Equiparar malharia à indústria. Repete aí, Carlos. Equiparação de malharia à indústria. Certo. Para compra, pá. Equiparação de atividade, né? Pode ser, não pode? Irandi, qual é a sua? Ah, não tem não. Quem mais tem pauta? Então vamos lá com a ação trabalhista com João. Um funcionário de um cliente meu pediu conta, e aí ele hoje apareceu, foi na sexta-feira, hoje ele foi lá conversar, disse que o advogado dele orientou para ele ir lá, tentar fazer um acordo, porque ele tinha uma série de provas, aqueles disco de tacógrafo, ele está com todos eles, desde fevereiro para cá, para provar a hora extra. Aí hoje ele foi me procurar lá, eu falei, mas isso aí é de bem da empresa, isso aí o dono da empresa pode te processar. Está mais ou menos nesse caminho, ou ele pode usar isso como prova? Ele não é motorista, ele é ajudante de motorista. Mas todo documento é discutível, João. Isto aí, acontece que com a reforma trabalhista, os profissionais jurídicos estão bem atentos aos seus pedidos, certo? Ele não trabalha como motorista. Pois é, e isso é próprio do caminhão, já distancia de uma prova verdadeira para ele, certo? Agora,
Às vezes, meu entendimento, eu estou falando aqui, eu deveria até primeiro passar aqui para vocês, mas eu quero dizer o seguinte: às vezes o colaborador já chega no seu empregador e já fala: olha, eu procurei um advogado e ele me orientou isso. Não precisa se intimidar com isso. Mas ele quer um acordo. Você quer um acordo? Quer. A reforma trabalhista hoje ela nos abona a fazer acordo. Apresente, fala para o seu cliente, apresente para ele o acordo legal acobertado pela legislação trabalhista. Vou deixar com os colegas aqui, né? Aí o Wildes, que é bom na parte trabalhista, Iranil, Ivando. Quem pode ajudar o João aí, colegas? Pode, colega, você? Aí, passa aqui para o colega. Qual que é a função dele? Então... primeiro, tacógrafo antigamente usava-se muito como prova. Eu já vi decisões da justiça dizendo que somente tacógrafo não serve como prova de hora extra para motorista. A mesma coisa para o ajudante motorista. A empresa tem controle lá, a papeleta, algum outro documento de controle de jornada ou não? Não tem. Então fica bem complicado. Um cartão de ponto que fica na sede da empresa. O ideal nessas situações, você tem até que orientar o cliente, é que ele faça uma papeleta e coloque dentro do caminhão e ele, o motorista ou o ajudante, preencha isso. Assim, porque não tem como dizer que prova que você tem. É esse documento que ele preenche com a letra dele, assina e entrega para a empresa. Tacógrafo em si, isso aí é judicial. Aí não tem como cravar para você se vai servir de prova ou não. Tudo é discutível isso aí. Pode discutir essa questão aí do como ele obteve isso na empresa. Ou seja, os originais, o negócio aí, pegou cópia, como é que é? Não são originais. Então, tem que consultar o advogado como é que ele obteve isso. E outra coisa, a empresa deixou ele ficar com isso esse tempo todo. Você disse que são muitos, e ninguém questionou isso. Falta de controle, pelo jeito, do seu cliente em relação aos funcionários dele. Agora, isso é complicado. Aí, a pessoa ideal para você conversar com um advogado trabalhista de confiança do empregador. Ele tem que ir lá e conversar com ele. Certo. Mais alguém gostaria de dar opinião? Quer falar, presidente? Eu já tive... Repete aí, João, para o presidente. O funcionário está querendo usar o disco de tacógrafo para comprovar a hora extra. É isso que é o problema. Ele está com os originais. Por exemplo, o certo seria ele pegar o novo e devolver o usado, né? A empresa não cobrou isso dele e foi deixando. O normal é ele devolver, né? Ele devolver. Aí eu acho até, se ele fosse meter a besta, certo? Então vai classificar ele como apropriação indébita, certo? Aí ele que vai reverter a situação para ele, né? O meu ver, certo? Porque ele deveria ter devolvido, certo? E os outros, é costume todo devolver, por que ele não devolveu, certo? Aí a empresa esqueceu também de devolver, então se ele usar isso aí, é uma prova, eu acho que é desfavorável para ele. Até porque ele não é motorista, né, Everaldo? Ele é ajudante, né? Nem se ele fosse um motorista, eu acho que ele não poderia usar isso, né? Fábia, quer falar alguma coisa? Tá. Aí, João, é o seguinte, igual eu disse, por isso que o advogado dele já disse o seguinte: procure fazer um acordo na empresa. Ele já viu que não tem sustentabilidade. Essa alegação dele por si só. Fala para o seu cliente, fique, não é motivo para você se preocupar. Eu estou passando informação para você, como contador, mediante consulta com nossos colegas. O fato dele dizer para você, que é o pensamento, de que ele conversou com o advogado dele, ele está querendo dizer ao mesmo tempo que o advogado não viu sustentabilidade e vem aqui ameaçar, certo? Então, para a sua maior segurança como contador, ofereça para ele o acordo acobertado pela legislação trabalhista, que nós sabemos, né? Aquele acordo que pode ser feito. Caso contrário, então, se você quiser mais uma informação jurídica, procure o seu advogado, um advogado empregador. Mas essa é a posição. Aí não precisa o seu cliente ficar temeroso com isso, não. Certo? Fala, Fábio. Não?
Muito bem. Adílio, microempreendedor. É o seguinte, tem um contribuinte que ele já emitiu nota até o presente momento, 155 mil. E o MEI, pelo que eu entendo, é até 81 mil anuais, né? Perfeito. O desenquadramento perante a Receita, a gente é que tem que fazer. Como que se desenvolve isso? A Receita, eu penso, ela nunca antecede uma infração da empresa. A empresa que tem que se manifestar previamente a este fato. Com vocês aí, a pergunta do colega. Carlos, pode falar alguma coisa? Traz para o Carlos aqui, Mauro. Infelizmente o MEI, quando ultrapassa, né, ele volta lá em janeiro, né, e recolhe todas as obrigações. Só que se você esperar, eu não espero acontecer isso. Quando eu estou vendo que o faturamento está alto, eu já contrato o segundo funcionário e já desenquadro, porque aí não gera essa diferença. No caso dele aqui, que se esperou, né, no caso agora, já esperou, agora vai ter que finalizar o ano, que para você excluir pelo faturamento, é só o comunicado, mas você vai ter que voltar lá em janeiro e fazer os cálculos todos, né? Vai ter que pagar tudo. Agora não dá mais, porque já passou. Né? Se ele admitir funcionário agora, já passou, já estourou o faturamento dele. Já tinha que estar olhando para não estourar. Né? Agora estourou, agora vai ter que voltar, vai ter que começar a pagar tudinho, de janeiro para cá. Certo. Eudes. Passa para o Eudes aí, Eudes. Fala para nós aí. É porque se ele estourou até 20%, ele desenquadra no ano subsequente. Mas se passou de 20%, retroage ao ano. Se tiver em dezembro, tiver estourado mais que 20%, retroage a janeiro do ano. Tem que recalcular tudo novamente, em modalidade do simples, mensalmente, e recolher a diferença. Correto. Mesma vez. Só para complementar, que até me tinham me perguntado isso, o procedimento do microempreendedor é a mesma coisa das empresas, sempre os 12 últimos meses, né? Não, ela é dentro do ano, é o ano civil, de janeiro a dezembro. Então, é ano civil, né? Não é a média igual a do Simples Nacional, que é dos últimos 12 meses, não. Não, é o ano civil. É o ano civil, estourou dentro do ano, ela estoura lá. Agora, o que ele poderia tentar de imediato é já contratar o segundo funcionário ou botar uma atividade não permitida para ver se passa, porque do contrário, ele não teria uma outra opção, não. Ou então já desenquadrar logo, já recalcular de janeiro para cá, e já fazer os recolhimentos enquanto é tempo. E fazer as declarações mensais. Certo. Né? Outra pergunta também que fizeram é o seguinte: o microempreendedor, nós temos a receita bruta. Ele pode contratar um empregado acima de um salário mínimo por mês? Lá diz o salário da categoria, né? Salário então da categoria. Lá fala assim, até o valor do salário da categoria. Então, se a categoria ficar um salário de 5 mil, isso aí é meio exorbitante, por exemplo. Não pode que passa a receita, né? O máximo que pode faturar 6.750, como é que ele vai faturar para pagar um salário dessa coisa? Certo. Então, assim, é meio incompatível, né? É o salário. Então, tem que ser mais ou menos uma coisa dentro do limite razoável desse limite da categoria. Tanto que se é uma pessoa que está no microempreendedor, teoricamente, eu não teria capacidade para pagar um funcionário caro. E até o próprio também aí segmento microempreendedor. O que diz? É um pequeno que tem pouca receita, pouco movimento. Se ele é uma pessoa, uma empresa dessa natureza, consequentemente, não tem como também ter um empregado mais qualificado com um salário mais vantajoso, né? Parte por esse princípio. Está satisfeito, Adílio? Tá. Alaur, ganho de capital. O sócio vende a sua participação no capital da empresa. Vamos supor um exemplo, ele tinha um capital lá de 10 mil reais. Ele vende esse capital por 100 mil. Essa diferença, ela é considerada um ganho de capital, não é isso? Certo. Esse valor, essa diferença de 90 mil reais, ele vai para a pessoa, na declaração de renda da pessoa física, e a alteração contratual, não aparece esse valor, aparece o valor de 10 mil reais. Você levantou a mão, presidente? Vai, contigo. Bem, primeiro passo: verificar a empresa deu lucro? Ela tem lucro. Tá lucro.
Então, pode ser que esse lucro dele, certo, cobre esse capital dele. Aí é lucro distribuído mais o capital em si, aí não tem tributação. Porque primeiro você vai, me pega meu dinheiro aqui, me devolve meu dinheiro, certo? Então, devolve meu dinheiro, a empresa devolve o dinheiro para ele, distribuição de lucro. É o lucro, né? A empresa devolve o lucro. E o outro recebe paga o capital dele. Pois é, mas essa diferença de 90 mil, isso aí é tributado, né? Ganho de capital, não é? Sim, se esse capital dele, certo, não já está em 100 mil já, ué. O patrimônio dele não é só quanto que é? 10 mil. O patrimônio dele não é 10 mil mais. O patrimônio dele pode ser 100 mil. Já tem lucros acumulados. Tem lucro, ela tem lucro. Aí precisa ver de quanto que é os valores que ele tem de lucro acumulado, que ele está comprando o capital seco ou o capital já com lucro acumulado. Então é melhor distribuir e pegar o capital seco. Aí precisa de ver a empresa, certo? A evolução desse lucro acumulado que ela tem. Fala. Não. Hã? Não. Pode. A empresa, empresa pode distribuir. O capital dele na empresa é de 10 mil reais. Não, ele vende esse capital. Deixa o colega fazer a pergunta por 100 mil. Certo? Então, esses 90 mil reais é um ganho de capital. Sim. Da pessoa física dele. E a alteração contratual para transferir esses 10 mil, não tem que mencionar esse valor de 100 mil reais não, da venda dele, não. Vai, na alteração contratual vai só os 10 mil reais, né? Concordo. Deixa eu fazer uma colocação, pode ser aqui, vou ver se o Wildes concorda. Tudo bem. Capital, José Joaquim, capital 20 mil reais, cada um 10 mil reais, certo? Lá no imposto de renda do José está 10 mil reais. E do Joaquim também tem 10 mil, que ele colocou lá, né? 10 mil reais do capital social da empresa. Certo? Tudo bem. Quem vende não é a pessoa jurídica quem vende. Quem vende a empresa são só as pessoas físicas. É a pessoa física. Pessoa física que vendeu. Este valor das cotas dele, cada um vai declarar, estava lá no imposto de renda dele, 10 mil reais. Mas ele vendeu os 10 mil por 100 mil reais. Sim. Ele vai apurar o ganho capital na diferença de, aqui é um grupo de estudo, vai apurar a diferença de 90 mil lá, vendeu por 100, então 90 mil de ganho de capital. Tendo como preencher normalmente o ganho de capital. O custo 10 mil, aquele que está no imposto de renda dele. Certo? Esse é o meu entendimento. E é da forma que eu faria. Tá bom. Certo? Agora, se não vou entrar no detalhe do aumento do capital social, porque não houve isso. As cotas estavam declaradas por 10 mil e foi vendido por 100 mil. Certo? Então é isso, vai apurar na pessoa física com a diferença. E não é na empresa, é lá na pessoa física. Agora, quer falar, presidente? Fala, deixa ele falar. Wildes. Vamos analisar o seguinte, que ele tem 100 mil de lucros acumulados. O Everaldo falou vai distribuir? Eu não concordo, vai distribuir. Sim, vai integralizar esses 100 mil. Sim. Pode então seria 50 mil para cada um. Sim. Então já teria 60 mil. Sim. O lucro que vai ser só de 40. É porque você falou distribuir, não é distribuir. Pode, porque não chegou a época de fazer ainda, ele pode, certo? Ao invés de aumentar o capital, certo? Eu fico satisfeito, certo? Olha, a empresa está com 100 mil lá, tá. Eu vou vender minhas cotas. Você me dá primeiro meus 50 mil e eu vou pegar esses 10 mil e vender por 50, certo? Aí dá 40 mil do mesmo jeito de ganho de capital. Mas aí, nesse caso, o adquirente vai ficar no prejuízo, porque do jeito que você falou, se você me dá 50 mil, aí seria para o sócio remanescente fazer isso. Não, mas e o sócio que está
entrando. Aí que está o problema, ele vai dispor de 100 mil. Acontece o que está entrando, ele vai fazer um investimento. Aquele lucro que ele tem, então ele não está comprando, colega, ele não está comprando o capital seco, ele está comprando o capital com lucro dela. Então esse valor que ele está comprando, que está acrescentando, é distribuição de lucro também para ele. Ele pode distribuir lucro com capital, com o dinheiro que recebe. De uma maneira ou de outra, esse dinheiro não está lá na empresa, esse dinheiro não pode estar lá no estoque, tudo isso ele está comprando, certo? Então, isso aqui que é a somatória que vai fazer tudo isso, essa análise tem que fazer ela com mais carinho, não é simplesmente, eu tenho um capital de 100, de 10, e eu estou com lucro na empresa lá de 50, eu vou vender ele, certo, e vou pagar o imposto sobre os 90, não é justo. Everaldo, deixa eu só fazer uma colocação. Na verdade, quando a empresa do Olaúrio vendeu por 100 mil, ele não vendeu o lucro, ele vendeu o ativo da empresa, o estoque da empresa, ele vendeu por 100 mil reais. Porém, lá no contrato social, está 10 mil reais, que é a participação do sócio. E esse 10 mil está lá na pessoa física dele. Ele não está vendendo lucro da empresa, ele está vendendo a empresa. Não é isso, Lagoa? Eu posso fazer primeiro a distribuição do lucro, para depois vender o capital. Posso, e daí? Certo. Bom. Eu faço a distribuição de lucro e vendo a participação dele de 10 mil por 100 mil. Só porque se for no meio do exercício, você já tem que registrar isso lá na junta comercial, o fato. Certo? Tem a ideia do Enzo. Tem a ideia do Enzo lá. Só um parêntese, vamos chamar o nosso companheiro José Carlos para que venha fazer parte aqui da mesa e só uma pausazinha para ele também aqui dizer alguma coisa para nós. Bom, bem. Boa noite. Obrigado por me receber aqui mais uma vez. Vou falar sentado, tá? Então, a razão da minha vinda hoje aqui primeiro esclarecer todo um problema que a gente teve em 2018 e 2019, que eu acho que se já não terminou, está terminando por agora, que é aquela história do benefício social familiar, que causou uma polêmica e muitos problemas para mim. E o que eu vim esclarecer nesta casa, até porque eu fui acolhido aqui durante o meu mandato inteiro, eu não estou mais na presidência do Cindy Lojas, mas ainda sou diretor da casa. E quem negociou e assinou a cláusula do benefício social fui eu. E assinaria 300 vezes se me fosse possível assinar. Por que eu estou confirmando esse procedimento? Porque eu recebi uma proposta do sindicato laboral, analisei a proposta e como defensor dos interesses do setor comercial, do setor produtivo, ficou óbvio que daria uma grande vantagem financeira para os empresários. O que eu não contava é que existiam outros interesses nisso, principalmente seguradoras. Esclarecido isso, esse mesmo grupo que promoveu isso tudo participou da última assembleia nossa e aprovou, de livre e espontânea vontade, a renovação do benefício até 2021. O grupo que promoveu isso tudo aprovou, eles participaram e aprovaram para 2021. Por quê? Como foi dito a eles em abril de 2018, eu reuni e falei, vocês têm tamanho suficiente para fazer acordo coletivo, e a nova lei permite isso. Você não está satisfeito com a convenção coletiva? Pega os seus funcionários, faz um acordo coletivo, vai lá, homologa e pronto, está valendo o que você fez. E vocês sabem disso, de acordo com a lei desde 2011, né? 2018. Novembro, se eu não me engano. 17, novembro de 2017. Então eles podem fazer. E foi o que eles fizeram agora. E deixaram todo aquele rol que eles mobilizaram se virarem. Então é assim que infelizmente acontece. Bom, está valendo.
E, ao sair da presidência do sindicato, nós entendemos que poderíamos criar alguma coisa que venha não substituir sindicato, mas que não tenha o peso que a gente carregou nesses 8 anos com relação ao sindicato. A primeira vez que eu estive aqui, você lembra como é que era a imagem que a gente tinha com relação. E, por mais que a gente tenha esforçado, não mudou muito, não. Eu acho que hoje o governo não quer sindicato, o lojista continua não querendo, o funcionário continua não querendo, e você faz, por mais que você faça alguma coisa de divulgação, o que você ouve é assim: sindicato não faz nada. Fala, bom, então eu consegui muita coisa durante esses anos, vocês são testemunhas de algumas, e ganhei muito conhecimento. Então a gente reuniu alguns líderes e criamos um negócio que chama CESP, Serviço Social Patronal. Não é do Sistema S, não é sindicato, não é obrigado a nada, e não tenho pretensão de defender ninguém. Ou seja, não somos representativos também. Por que a gente criou isso? Durante todo esse tempo, eu percebi que existem algumas demandas, seja na questão trabalhista, seja na questão de contratação de mão de obra, seja na questão de lazer. O patrão, ele não tem, quando ele pega algum lazer, é de beira no SESC. Aí ele vai lá e consegue frequentar um final de semana. Então a gente está organizando alguma coisa onde o empresário vai poder frequentar de livre, espontânea vontade, se quiser, quando quiser. Se não quiser, não vai. E nós vamos oferecer alguns serviços e etc. Para isso, eu estive conversando com alguns de vocês, pegando algumas informações, e vou precisar de outras. Eu vou começar agora, a partir do mês que vem, criar grupos para fornecer para o comércio com relação a temporários, contratação de temporários. Aí o que a gente quer saber? O que o seu cliente quer de funcionário? O que o seu cliente precisa? Ele não pode pôr um anúncio, contrata-se mulher. Ele tem que colocar o anúncio, contrata-se para tal função. Ele não pode colocar um anúncio, contrata-se acima de tantos anos ou abaixo de tantos anos, que mora onde, que não mora onde. Mas a gente pode ajudar nisso quando eu for fazer cursos direcionados para esse público, para que você possa contratar alguém já direcionado. Você abre a vaga e a gente vai entender. Com isso, nós vamos precisar de fazer alguns questionários, se vocês puderem enviar sugestões, perguntas, sugestões mesmo, que tipo de funcionário, que a categoria de cada um de vocês atende. Quem atende mais imobiliária vai ter porque lá também agora não é só varejo, não, lá tem vamos dizer, a gente tem banco que faz parte do CESP, tem sindicato que faz parte do CESP, tem associação, tem cooperativa que faz parte. Então, de acordo com o cliente de vocês, a região da cidade, eu vou precisar de informações para entregar o que o cliente de vocês quiser. Isso vai fazer com que vocês tenham um motivo, inclusive, para que ele entenda que você está prestando um bom serviço a ele. Qualquer informação que vocês precisarem com relação a essa questão do benefício, para que vocês possam demonstrar ao cliente de vocês que ele ganha realmente isso por mês, até ainda falei para o Carlos, quem quiser tirar o benefício e pagar o aumento, é só fazer a conta. Se ele quiser arcar com essa diferença, a gente faz um acordo através do sindicato, faz o acordo e ele pode tirar. Só que vai ficar mais caro para ele. Então, alguns desse grupo fez isso. Então, prefere fazer porque tem as razões deles. Bom, eu queria agradecer o tempo, mais uma vez, de vocês e colocar o CESP à disposição da casa. Nós temos feito algumas ações conjuntas, pude honrosamente contar com a presença de alguns de vocês lá no CESP já, para ajudar a gente a discutir assuntos como DIFAL, e estamos tentando criar um projeto de lei que foi entregue para o Major Vitor Hugo sábado. Nós fomos lá, eu, o Carlos, o Augusto e o Fábio foi também, para entregar esse projeto. Até não me deixaram levar mais ninguém, eu queria levar mais gente, mas tinha número limitado. Então, os que deu para me chamar a tempo foram. O Everaldo esteve com a gente lá no CESP, contribuindo nessa preparação. Vocês têm me dado informações, a gente está tentando
implantar esse projeto lá junto à equipe econômica do Paulo Guedes. Então, se conseguir isso, eu acho que vai ser um benefício muito grande para as micro e pequenas empresas, porque o que a gente está pedindo é isenção do imposto. Depois, vocês podem... O Carlos tem conhecimento, o Everaldo tem conhecimento, o Fábio tem. Se vocês quiserem mais informações, eu posso vir aqui 1 hora só para falar sobre esse projeto. E sobre o DIFAL, nós reunimos lá no CESP também com o deputado Tiago Bernais. Ele apresentou um projeto de lei que elimina o DIFAL, e, através dessa reunião, os sindicatos que estavam lá presentes, reunidos, estão entrando com ações. Alguns já ganharam, então não precisa recolher, só que é só liminar. Mas, se conseguir aprovar o projeto de lei, mata de vez. Só não está andando mais rápido que o Tiago pegou dengue. Me passou um WhatsApp essa semana, está recuperando já está voltando ativa. E no que vocês quiserem colaborar com alguma coisa para a gente derrubar esse DIFAL, o governo já sabe que vai ter que tirar, só que seja infinito enquanto dura, porque está entrando. Então, eles estão prorrogando isso com pedido de vista e etc. Bom, é isso que a gente está fazendo. E quem quiser conhecer o CESP, não sei se você já conhece lá o prédio do CIRSEG, eles ficou com a gente, vocês são bem-vindos lá e estamos à disposição. Não é sindicato, não é obrigado a nada, e é só prestação de serviço mesmo e lazer. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez pelo recebimento. Vamos lá. Tá. Vou fazer uma conta sobre R$1.000, certo? Para ficar fácil. Agora, tem salário de 2.000, de 3.000, né? Que é só multiplicar isso. Então, num salário de 1.000, iria para 1.030, fazendo a conta redonda, tá? Foi para 1.010. E ainda tirou R$6,50 de seguro. Tirou 1% do triênio e 1% do quinquênio. Em cima dessa diferença, mesmo pagando os R$22, não tem encargos, não tem 13º, não tem férias, não tem nada. Então, é só fazer a conta, que vocês vão ver que em abril de 2018, num salário de R$1.000, era mais, era 1.200, 1.100 e pouco, mas já dava uma diferença de R$35 por mês por funcionário a favor do patrão. A minha preocupação, e que ainda pode ser cobrado, é que quem pagou os R$10 e não recolheu os 22 para o fundo, ficou com dinheiro que não é nem do sindicato, nem dele. É do funcionário, que é para pagar os benefícios. Isso tem nome, é apropriação indébita. Então, até que a orientação seria para que paguem, acertem para trás, porque não está indevido, está devido. Diga-me. Então, tem uma coisa muito importante, que eu tenho uns parentes, eu ainda faço contabilidade deles. Morreu uma pessoa, ela nem tinha pago. Aí ela foi lá, requereu, teve todo o reembolso, todo o apoio. Aí, como ele é meu cliente, entre aspas, parente, que só faço serviço para ele, recomendei, até eu fiz os cálculos, pagar tudo retroativo, ele pagou e ele recebeu tudo. Outra, agora com o sistema da SST, do E-Social, todas aquelas normas regulamentadoras, não paga nada. Nem Electecast, nem o ASO, nem o... Nada. Se tiver em dia, é tudo gratuito. Eu achei muito interessante isso aí, porque eu entendi. E defendi umas 5 ou 6 empresários, eles estão pagando e depois eles me ligaram. Realmente é verdade, tá? E é muito bom. A Gentleman lá do Flamboyant, essa eu posso falar, porque eu conheci o caso. Isso aí. Obrigado a você, tá? Até para me lembrar disso. Uma outra empresa, a Gentleman, ela tinha feito o seguro no lugar de fazer o benefício. Morreu o funcionário, mas ele não tinha pago o seguro, ou seja, não recebe. No caso do benefício, pagou ou não, está coberto. Lógico, de depois o benefício vai cobrar, porque ele teria a obrigação de estar pago, né? Vai cobrar da empresa. Mas o funcionário está coberto a categoria toda. Não é só quem está pagando, não. Então, por isso que às vezes pode dar um problema, como deu lá no 5 peças, do dinheiro não dá. Por isso que tem que ter o fundo de contingência, certo? Mas cobre a categoria toda. E isso o seguro não faz. E esse foi um
motivos pelos quais eles brigaram tanto contra o benefício. Deixa eu fazer umas pontuações sobre o que o senhor falou. Se a empresa não quiser pagar, ela tem que fazer um acordo. Ela pode fazer um acordo com os funcionários. Mas ela tem que levar no sindicato laboral e patronal. Olha, pelo que eu entendi da lei, não. Ela pode fazer um acordo, a mudança que houve na lei trabalhista diz que você pode fazer um acordo com seus funcionários. Só que você fica meio desamparado, né? Sim. Então eu acredito, eu recomendaria que fizesse, fosse lá e homologasse. Porque ninguém vai poder alegar depois ir por suficiência, não vai poder dizer que não teve assistência do sindicato qualquer acordo que você vai fazer com os sindicatos, principalmente no comércio, você precisa da autorização laboral e você precisa do SESEG e do Sindilojas, ou do SINAT. No caso de ser do nosso. E você não faz nada disso se você não estiver em dia com as contribuições tanto da empresa como dos funcionários. E o funcionário diz lá, eu não quero contribuir com nada. Então, dizer que fazer acordo lá no sindicato é a mesma coisa que nada. Porque se o funcionário não autorizar a descontar, o SESEG não vai assinar o acordo. Eu li hoje um acordo que ele assinou com umas 10 empresas. E aí me mandaram o acordo para mim ler, ver o que eu achava. E já está nesse acordo que o funcionário que for contribuinte dele vai receber integral o que foi acordado. O que não for, recebe metade. Mas vai poder trabalhar. Eu te falo porque eu já tive casos de tentar fazer acordo com o sindicato, mas chega lá, por exemplo, banco de horas, você precisa do acordo da assinatura do sindicato, do SESEG, do SINAT ou do Sindilojas. Funcionário não autorizou desconto. O que o SESEG diz? Olha, se não tiver contribuição por parte do funcionário, a gente não assina esse acordo. Ele vai fazer agora, porque eu posso até enviar para vocês o acordo que eles assinaram. Certo? Então pode trabalhar, eu até acho justo, pelo seguinte, o funcionário que recolhe a contribuição certinha é defendido pelo sindicato dele, certo? Aí o outro não recolhe e entra na mesma canoa, né? Então aí eles fizeram uma coisa agora que eu achei inteligente. Em relação você não quer seu sindicato, recebe o que você fizer de acordo aí, no caso, no máximo a metade. Se você quiser pagar, a gente vai negociar para você. Mas está lá no acordo que eles fizeram, eu li hoje. O benefício, nesses cálculos que você falou, realmente se pôr na ponta do lápis, diminuiu para o empregador, porque o salário aumentou pouco. Se você tiver mais de um funcionário, reduziu lá no triênio, quinquênio, diminuiu isso. E o reajuste desse ano foi em cima do 1,10 e não em cima de 1,30. Então aumentou mais a vantagem. E eu tenho muitos casos de funcionário que já utilizou, por caso de licença maternidade, no caso de falecimento de funcionário, e tem casos em que quando a empresa não paga o benefício social, o funcionário, se ele ficar sabendo, ele tem até 90 dias para comunicar, aí o benefício social vai cobrir lá o que determina lá as regras, né? Vai pagar negócio de cobrir lá o enterro, essas coisas do funcionário, depende do benefício, né? E vai cobrar da empresa que não recolheu. Isso, porque ela estava irregular. Olha, assim, para encerrar, dentro da minha empresa teve um caso, assim, logo depois, infelizmente, o meu funcionário novinho, o cara tinha 20 e poucos anos, a esposa dele com 24 anos, deu à luz e morreu um mês depois. Em consequência de complicações no parto mesmo, ela voltou para o hospital e acabou morrendo. Aí ele recebeu tudo, e isso foi muito grande valia para ele nisso, para ele cuidar da criança, tudo que ele conseguiu. Acabou que ele teve que ir embora, eu perdi ele, é um excelente funcionário, mas ele teve que ir embora porque só tinha ele aqui em Goiânia, não tinha nem quem olhasse a criança para ele poder trabalhar. Acabou que ele voltou para Tocantins. Mas ele recebeu tudo. Não é, lá, em relação aos benefícios para a empresa, o que eu vi lá realmente tem essa parte de segurança e medicina do trabalho. Mas o que é grátis lá, pelo que eu analisei, é o ASO. Mas se o médico pedir aquele monte de exame lá complementar, é pago. Só que é mais barato. Eu não sei os valores porque eu ainda não fiz por lá. Eu sei que tem reembolso para a empresa pelo fato de rescisão, de falecimento por causa de acidente. Acho que até 2.000 e poucos reais ela pega de volta da rescisão, do que ela pagou na rescisão. Aliás, até deixa eu colocar uma coisa. A Gestar, que é a empresa que faz esse trabalho de aplicar isso, certo? Que ela é contratada, ela não é a dona do benefício, ela faz a gestão do benefício.
a gente não tem compromisso com ela. Compromisso que eu falo assim, se ela pisar na bola, eu posso, o Cindy Lojas, no caso, o presidente atual, pode romper o compromisso a qualquer momento. E isso eu deixei muito claro quando a gente assinou. Inclusive, quando teve a última reunião com o pessoal da CIEG e tal, que tinha algumas corretoras de seguro, eles falaram muito no mercado aí que apresentariam um seguro de R$10, R$5, que faria a mesma coisa. Não tivemos nenhuma proposta. Nenhuma. As que até porque eles apresentavam para o lojista, que é leigo, mas na hora que levava no sindicato laboral, que falava, isso aqui, não está. Cadê? Ah, não, então não é. Então não é. Então não teve nenhuma proposta nem perto para cobrir isso. A única notícia que eu tenho de um concorrente para esse mercado é de um outro benefício lá em Fortaleza, que eu fiquei conhecendo lá, quando eu estive lá na última convenção, mas se chegar aqui, ótimo, porque aí põe para concorrer. E se eles pisarem na bola, uma das coisas que a gente já está colocando na pauta é que se eles pisarem na bola e não tiver um concorrente, a gente monta o benefício. Porque aí é uma questão de aprender, fazer a gestão, software e etc. Oi, diga-me. Aqui, Mauro. Só um minutinho, Zé Walter. A gente não tem o know-how deles, não, mas está pegando, né? Um prazer revê-lo. O prazer é meu. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós, contadores, estamos totalmente desassistidos socialmente nesse caso aí. Se nós tivemos o caso de um que veio a falecer e tal, a verdade é essa, nós não temos. Como é que o contador pode participar também desse benefício? Porque nós já tentamos, mas parece que não houve adesão nem nada. E nós estamos propícios a sofrer maior desgaste do que muitas profissões, porque nós trabalhamos com a cabeça, e a cabeça ela pode fundir a qualquer hora. O que é que nós poderíamos fazer para ter uma assistência como esta? Bom, é a primeira vez que eu ouço uma pergunta nesse sentido, muito inteligente, inclusive. Eu posso pesquisar isso para vocês, junto a eles e também junto às seguradoras, que embora eu tenha sofrido muito com relação às seguradoras, nessa confusão toda, eu tive algumas reuniões com o sindicato deles, com o presidente, e eu entendi tudo que existe um mercado que é muito grande, que é o que causa toda essa briga aí que houve, né? Mas eles têm muita coisa e têm muito interesse no mercado. E o contador, não é porque eu estou aqui não, mas é o cara de confiança do lojista. O caminho para você chegar e explicar para o lojista que um seguro para a loja dele é vantajoso para ele, se o Zé Carlos ou o corretor chegar lá, eu falar, está querendo vender. Mas se o contador falar para ele, isso aqui é bom para você, ele, é bom. Aí ele vai olhar. E eu sei disso porque eu sou assim também. Quando o meu contador fala, eu não tenho com ele não, eu vou lá olhar com ele, entendeu? Então assim, eu sei que a maioria dos lojistas tem fé no contador. Tanto que eu acho que a profissão de vocês vai mudar muito nos próximos 5 anos. Muita coisa que vocês fazem hoje, o software vai fazer. Mas a orientação que vocês são capazes de dar, não. Então vocês vão passar a ser muito mais orientador, consultor, direcionador, até de investimento do que porque outras coisas mecânicas, advogado vai perder cliente. Você vai lá no Watson, você tem a resposta do que você precisa. Contador também vai passar por isso. Mas justamente eu acho que isso é uma grande chance para vocês darem o up na profissão de vocês e até poder cobrar melhor, porque vocês vão estar dando orientação de coisas que vão render, né? Nessa questão que você falou, eu vou me empenhar para olhar tanto com o pessoal do benefício, como com o pessoal do seguro que tem interesse no mercado.
E eu acredito que não é difícil de achar uma proposta satisfatória para vocês, não. É uma categoria grande e interessante para o mercado. Fala, Carlos. Obrigado. Sim, Carlos. Gente, é o seguinte, por que os meus clientes todos pagam benefício? Porque eu mostrei a planilha para eles. É uma questão de lógica. Se você mostra, você vê, veja bem, diretamente, por mês sobre a diferença, dá 25,47. O benefício é 22. A empresa ainda ganha 3,47 em cima, né? Isso é uma conta rápida, né? Na realidade, se o salário for maior, vai ter muito mais. E nessa nova atualização agora, era sobre os 1.030, vai ser sobre os 1.010, ganha de novo. Então, quer dizer, se o contador souber, o contador é um parceiro do empresário. Mostra para ele, os meus clientes todos pagam, porque eu fui lá, mostrei, né? Com relação a esse papel do contador, o CESP, uma coisa que a gente quer fazer é justamente que vocês nos tragam a demanda para que você possa levar uma vantagem para o seu cliente, que ele vai enxergar e até te remunerar melhor por isso. Inclusive, você vai ter que provar para ele que inclusive, Zé, nós vamos planejar um café, ou um café da manhã, ou eu sei, uma tardezinha na sexta-feira, quem sabe uma cervejinha lá para o pessoal, para a gente estar lá e receber esses contadores, porque na realidade a pergunta que o Zé Walter veio, nem eu tinha pensado nela. E nós temos funcionários no nosso escritório. Podemos fazer isso também, quer dizer, é uma situação que podemos pensar nisso aí. Bom, tá? Amanhã a gente tem uma palestra lá sobre o E-Social. Então, vocês estão convidados, quem quiser, vem um pessoal de São Paulo, especialista nisso, para falar sobre o assunto. E quem quiser participar, está convidado lá no CESP, na rua 104, número 66, às 7 horas. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela acolhida de vocês aqui. A sua imagem de um bom parceiro continua permanente, inabalada aqui no nosso grupo de estudo e também na diretoria do sindicato. E a diretoria e nós aqui presentes, o grupo agradece o seu gesto de, como sempre, de humildade, de ter vindo aqui. Foi aqui, conforme você disse, que você se iniciou os seus primeiros contatos na vida sindical. Então, você veio aí, de certa maneira, com uma gratidão para o CICES, Sindicatos Contabilistas, como um marco lá no início da sua vida sindical. E isso nos honra muito e as portas permanecem abertas para você. Está dado o seu recado e eu acredito que junto a nós aqui presentes, os internautas da diretoria, nós não tínhamos conhecimento se você acha deste possível arranhamento, mas para nós não houve arranhamento nenhum da sua imagem. Ok, Zé Carlos? Você se sinta à vontade, pode permanecer conosco no grupo de estudo também, nós damos continuidade da pauta, viu? Boa sorte, Zé Carlos. Mais uma vez, não vou ficar, eu vou sair, que eu estou com gente esperando lá em casa, mas, mais uma vez, grato pela recepção. Obrigado também, viu, Geraldo? Ok, Zé Carlos. A Laur diz, vamos aqui, Laur, voltar na sua pauta. Pode ser? Está satisfeita, Laur? Aí o Eudes. Vamos lá, Eudes, desculpa. Bom, lá no ganho de capital, existe a previsão também, né, no programa de ganho de capital, de participação societária, que é exatamente para apurar ganho de capital sobre participação societária. A grosso modo, se ele tem 10 mil de capital e ele está vendendo a empresa por 100 a participação dele, tem que pagar 90 mil de ganho de capital. Isso aí foi. Existe a possibilidade de ele pegar o lucro acumulado, integralizar também com o outro sócio e apurar o ganho de capital somente pela diferença. Para ele seria vantajoso, porque ele já tem esse lucro acumulado. Seria vantajoso fazer uma alteração contratual antes, com esse lucro que está acumulado em 2018, para pagar menos imposto de renda sobre o ganho de capital. Mas às vezes não é interessante, porque poderia ficar às vezes o capital excessivo pela atividade. Não sei qual é a atividade dessa empresa dele. Às vezes o capital é excessivo para a atividade. Agora, se o outro sócio não quiser fazer isso, aumentar, ele não pode também fazer por livre espontânea vontade só a parte deles, deixando outra parte do sócio, porque senão vai ficar a disparidade do capital social. A participação societária, se for igualitária atualmente, ela vai ficar dispare, né?
Agora, uma das coisas que tem que observar bem, independentemente de tudo, faça-se o contrato de compra e venda do que está vendendo, porque amanhã ou depois a Cefaz pode chamar ele lá para verificar essa apuração, se ele fez o ganho de capital e se ele fez o registro do contrato de compra e venda, porque a Cefaz, o que ela tem analisado? Você que tem uma empresa que tem um patrimônio de 100 mil, 200 mil, 300 mil, você não vai vendê-la por 10 mil, pelo valor escritural do seu ganho de capital, do seu capital social. Então, seria interessante isso, que a Cefaz tem chamado a atenção para isso. Já tenho visto ações de venda de empresas nesse sentido, né? Então, Laura, então seria interessante você verificar a possibilidade de aumento do ganho de capital, do capital social, né, pelo o lucro que já está acumulado, e se achar que não foi interessante, se for seco, vamos dizer assim, apura-se o ganho de capital em cima dos 90 mil, que ele vendeu por 100 e o investimento dele na empresa é só 10 mil capital social. Aí ele tem que pagar ganho de capital sobre os 90 mil. Aí ela, então já está mais ou menos pacificado o seguinte: talvez pelo aumentar esse capital social, já é uma coisa que estaria beneficiando os vendedores, não o comprador. E o comprador já comprou por 100 mil reais. O comprador não está preocupado se o sócio da empresa vai ou não pagar ganho de capital. Ele pagou 100 mil reais. Naturalmente tem um contrato de compra e venda entre as partes, né? Tem um contrato, existe aquele contrato. Então, para o comprador, não interessa se ele vai aumentar o capital ou não. O comprador comprou e pagou. E talvez não tenha um prazo para que ele espere que os vendedores aumentem o capital social, e nem tem interesse também nisso. Então, igual o Hildes colocou, é apurar o ganho de capital na pessoa física do sócio. Eu acho que é isso aí. Concorda, Hildes? Exatamente. Tá, concordo. Tudo bem. Só pegando um ganchozinho assim para finalizar, Hildes, por exemplo, cidadão, o capital social da empresa, 50 mil reais, ela foi vendida por R$1 milhão. Mas ela não precisa jogar lá o capital social por R$1 milhão, porque ele é excessiva a atividade. No imposto de renda da pessoa física, ele coloca o valor que ele pagou pelas cotas, R$1 milhão. Embora lá na junta comercial o capital está 50 mil reais. Procedimento correto? Concorda com isso? Exatamente, porque no contrato de compra e venda, ele vai ter que declarar o que ele investiu. Desembolsou. Então, pagou X pelo capital, mas quando ele declarar as cotas de capital, é somente as cotas de capital social, que lá no Código 32. Pois é, mas ele pode declarar as cotas, claro, do capital social, e ela estar de acordo com o contrato particular de compra e venda. O contrato de compra e venda, então, o ágio da empresa X, no valor X, como outros bens, né? Com outros bens de valores lá. Perfeito. Porque o capital social, quem tem que declarar o Código 32 no Imposto de Renda da Pessoa Física, é o capital que está registrado na junta comercial. Correto. Não entra na alteração contratual. É somente o capital que existia lá. Só a distribuição das cotas lá no capital da empresa, do contrato social. Ok? Irani? Caso o senhor Alaur resolva capitalizar, né, o capital social, integralizar essas cotas, eu já fiz uma alteração só, viu, Eudes? Na primeira cláusula você integraliza o capital, aí na segunda cláusula você faz a venda, repassando para o adquirente os valores já com o capital aumentado. Não precisa fazer duas alterações, né? Perfeito. O Lucas, condomínio. É o seguinte, quando há a troca de um síndico, certo? Gostaria de saber como é que fica na Receita a responsabilidade desse novo síndico, para a gente colocar ele como o novo responsável. Que me falaram que tem que fazer uma DBE e anexar na Receita. Certo, eu vou dar a oportunidade para a Divina, que ela já manifestou ali, Lucas. Você já fez a nova eleição, já registrou Então, o primeiro passo é você fazer o seguinte: faz o edital, convoca, faz a eleição, e nessa ata você vai e registra no cartório. Depois você registra essa ata no cartório, aí você pega essa ata, faz um DBE, facílimo de fazer, é simples, muda o administrador do condomínio. Aí, quando você fizer isso aí, está tudo apto.
A Divina falou tudo, Lucas, é isso aí. Se você já for o contador do condomínio, realmente proceda desta maneira, não deixa de alterar na Receita Federal. É como uma empresa comum, certo? É com a ata, conforme ela disse, vai lá e faça o DBE lá na Receita, sem burocracia. Ivan do FGTS. Obrigado. A título de alerta para os colegas, sempre que você pegar uma empresa de algum colega, faça-se a sua alteração, colocando você com o contador como responsável. Assim como você, qualquer colega, né, que entregar uma empresa para um outro colega, que retire seu nome da responsabilidade sua lá na Receita Federal como contador responsável, para não ter problema futuro. Então, eu estou falando isso aqui porque eu tive um problema que o colega não alterou, eu também na época não fiz, a empresa fechou, depois eu recebi até uma intimação do Ministério Público Federal com um inquérito civil público, porque eu estava lá cadastrado com... Não localizou o sócio, não localizou ninguém, o Ministério Público mandou intimar o contador como responsável. E aí, só preencheu o DBE, pedindo exclusão do contabilista, e você... Não precisa nem você protocolar na Receita. A partir do momento que você transmitiu o DBE, só está na exclusão do contabilista, seu nome já sai de lá como responsável. E quem pegou, automaticamente é o responsável a pegar. Ou então, se o colega não fizer isso, você já faz o seu lá. Então, assim, é muito importante, quando você pega uma empresa, você se coloca como responsável, para você tirar a responsabilidade do colega, e quando você entregar, também pedir a exclusão, porque é muito importante isso. Então, eu tinha como defesa minha, entrei na Cefaz, pedi um protocolo da Cefaz uma declaração de quando eu fui responsável pela empresa, até quando, de quando a quando. Então eles fizeram a declaração, assinaram tudo, que eu, de acordo com os cadastros, eu falei, então eu era contador até essa época, daqui para frente eu não fui mais não. E aí tocaram o processo, não sei o que deu. Ok. Obrigado. Ivandro, antes do microfone chegar em você, Ivandro, se nós queríamos só fazer um pedido aos internautas, nossos associados que ainda não votaram. Nós estamos aí já quase da metade do período, que vocês votem. Nós precisamos, colegas, o recurso para investir naquilo que é nosso. Nosso programa é nosso, é do sindicato, patenteado, pertence ao sindicato, está lá no INPI, devidamente registrado. Nosso sindicato é nosso bem e precisamos melhorar isso. Portanto, senhores, nos ajude a votar, mande por correio, mande a procuração para nós realizarmos esse projeto de melhoria do nosso programa, que é devido a nós, que é um bem nosso. Ivandro. Aproveitando essa observação do Eudes aqui, é o seguinte, eu repasso a empresa para um colega. Então, eu tenho lá, até hoje, a contabilidade pronta, eu repasso para ele. Eu passo o diário, razão, um balancete, tudo mais. E como é que ele vai fazer para, no final do exercício, o ano que vem, apresentar a ECD e a ECF, sendo que parte dessa contabilidade foi feita É o professor Everaldo. Mata isso aí, Everaldo. Pode falar também. Fala aqui. É o seguinte, primeiro, quando você passar a contabilidade do ECD, você tem que apresentar o ECD. Você vai apresentar o CD até a entrega da escrituração. Vamos supor, eu entreguei uma firma em março, eu apresentei o CD até em março. E depois o outro apresenta de março para frente. Então eu tenho que apresentar a ECD até 31 de agosto. Sim. Se você não fez isso, aí o que vai acontecer? Vamos supor que você não tem ECD, é Simples Nacional, certo? Aí você apresenta o balanço, certo? A sua contabilidade até o dia que você entregou, e o restante ele faz. Eu tenho que apresentar então a ECD, ECF, tudo mais. ECF não, a ECF é anual. Pois é. A ECD sim. A ECD é apresentada por cada um. Já a ECF... Mas eu tenho que apresentar a ECF até o dia que eu não tenho ainda, eu vou passar o restante para ele, eu não tenho. A ECF é anual, certo? Aí você vai pegar, para apresentar a ECF, você vai pegar os dados da ECD
para uma, vai pegar 2 receitas, se tiver 3 contadores durante o ano, vai pegar as 3 RCD que você apresentou para apresentar o SF. Busca no seu. Ô, Fábio, fala para nós aí, Fábio. E o Ivandro, enquanto chega do Ivandro lá. Deixa eu falar. Sobre o que foi falado no início, a questão do ajudante do motorista lá que está com o tacógrafo, né? Eu achei 2 decisões aqui em que os tribunais estão acatando o tacógrafo como prova para ganho de causa com hora extra. Que o tacógrafo ele tanto analisa a questão de velocidade, distância e de horas trabalhadas. Então tem juízes que estão acatando como prova. Tá? Pois é, mas ele está com ele. Aí já vai ser outro processo, né? Mas é o trabalhista. Tem... Como que o dono da empresa vai calcular uma coisa se está com outro cara lá? É falsidade. Vamos lá, Ivandro. Dá aqui para o Ivandro, senhor. Primeiro, eu quero continuar um pouquinho nesse do que o Eudes falou. Tem como eu tirar uma pesquisa no Estado, na Receita, do período e das empresas que eu sou o contador dela. No Estado, você sai lá, eu já tirei várias vezes. Mas na Receita, eu não conheço, eu não conhecia até aqui, então nada sobre a Receita. Eu tenho notícia, inclusive, já vi no grupo você mesmo mencionar o fato de que você teve um problema, porque na Receita a pessoa, você tinha colocado como responsável, que é uma coisa que eu não vinha colocando a responsabilidade. Então na Receita não tem. O governo autorizou agora as pessoas a sacar 10% do FGTS. Se a pessoa movimentar esse FGTS, fazer esse saque aí, ele estará impedido de ter o direito de saque ele pediu demissão, 3 anos sem carteira, ele tem direito de ir lá e sacar. Mas se ele, dentro desses 3 anos, pediu agora, essa oportunidade que o governo acabou de soltar agora, que eu não li essa matéria, ele vai lá e saca os seus 10% do FGTS, houve movimentação no FGTS dele, ele vai perder esse percurso dos 3 anos sem movimento? Alguém pode ter algum comentário? Que me fizeram essa pergunta e eu não soube responder. Deixa eu ver se eu consigo interpretar a pergunta. O cidadão tem lá 10 mil reais de fundo de garantia. E ele vai pegar 10%, vai pegar R$1.000. Uhum. E vai ficar 9 mil reais. Uhum. A sua pergunta é se... Esses 9 mil, ele já tem 1 ano que pediu demissão. Daqui a 2 anos, ele completaria os 3 anos e poderia pegar os 10 mil. A conta está 3 anos inativa, ele vai lá e saca todo o seu saldo. Pelo fato dele ter movimentado ela agora, com os 10%, ele perde o direito desse saque daqui a 2 anos? Eu entendi. A pergunta do colega é o seguinte: repetido, o cidadão tem 10 mil reais, vai entrar nesse programa do governo, pegar 10%, pega 1.000, fica 9 mil reais. E ele está perguntando, e o empregado pede o desligamento da empresa. Já pediu. Pediu o desligamento da empresa. E depois, passar 3 anos sem laborar, sem carteira assinada, ele poderá pegar o FGTS. Não, isso aí já é normal. Pois é, você quer saber se isso vai prejudicar? Se isso vai prejudicar os 3 anos. De jeito nenhum, que lei nenhuma pode vir prejudicar direito adquirido. Então, mas ele saiu alguma coisa nessa lei agora aí. Mas a lei do... Falou, eu não li direito, não prestei atenção nessa que saiu agora, mas falou que você perde alguma coisa, falou e que perde. Eu não estou atento, mas me fizeram essa pergunta e eu não fui buscar, estava saindo para cá na hora. A pessoa, foi hoje que a pessoa me fez a pergunta e eu não fui fazer pesquisa. Tá certo. Entendeu? Mas eu fiquei, uma coisa, eu vou até lá, estou lá hoje na reunião, vou perguntar quem sabe, tem algum colega que já tem um conhecimento disso aí, né? É porque ele já tem 1 ano que pediu demissão e vai sacar
agora o FGTS que tem essa liberdade de sacar agora. Final do mês agora ele tem liberdade de sacar 10% do FGTS. Ele saca esse FGTS, essa parte que ele tem direito. Ele, daqui a 2 anos, ele completaria os 3 anos. Porque já tem 1, mais 2, completaria os 3. Com 3, ele tem direito de sacar o seu fundo. Entendi. Ele tem. E se ele sacar, ele perde. Essa lei está mandando falar que ele perde. O que ele perde? Entendi. Ivan, daí a pergunta por tudo, o grupo de estudo passa para o Carlos aí. Ele quer falar isso. Quero falar porque o advogado me falou isso ontem, certo? Né? E ele me garantiu, porque é o seguinte, o fato é porque ele é da data da demissão. Deu 3 anos, ele vai pegar o resíduo. Não perde nada, porque a data não teve mudança nenhuma. Esse fato não teve alteração, porque a data é um marco. Desse marco para frente, ele pode retirar, que aí, se ele não tirou tudo até o final, que é os 3 anos, ele vai pegar o resíduo no final e acabou. Então, Ivan, quita-se a conta dessa aquilo que eu falei para você, a gente, como estudante de direito, já sabe, a lei não pode vir prejudicar um direito já adquirido. Exatamente. Está satisfeito, Ivan? Colegas, tem mais alguma coisa? Vai lá. O que ele está falando é porque o governo, o que ele fez? Ele está liberando R$500 por conta, isso independente da pessoa querer ou não. Se você não quiser esse dinheiro, você tem que ir lá na Caixa. Eu não sei se falaram que faz pelo aplicativo, mas eu não garanto. Mas então, se você não quer esse dinheiro, eu não estou precisando de dinheiro, eu quero lá, deixa lá meu FGTS. R$500. De qualquer pessoa ele está liberando lá. Tem conta de FGTS, está liberando. A partir do ano que vem, vai ter essa opção de saque aniversário, que vai ser opção. Você, empregado, vai lá e opta. Em relação a isso que o cara já foi demitido e 3 anos inativo, sem registro de carteira lá e recolhimento de FGTS, ele tem direito a sacar lá o que tiver. Isso continua. O que o governo está liberando é R$500. Isso não interrompe em nada, em relação a nada. Tudo continua igual. A partir do ano que vem, que muda esse negócio, criou essa opção de saque aniversário. Mas ele te dá com a colher e tira com a pá, né? Porque muda, na hora de você for demitido, muda a questão do saque. Você não vai sacar todo o saldo, você vai sacar, você vai ficar esperando lá ano a ano até pegar o dinheiro todinho do saldo. É diferente esse negócio de saque aniversário. Você só saca o FGTS uma vez por ano. Então você vai optar por isso. Via de regra, se você não fez opção, vale o que é hoje. A partir do ano que vem, eu quero sacar meu FGTS todo ano. Então você faz opção saque aniversário. Tá? Mas então, companheiros, até terça-feira que vem, bom final de semana, bom descanso.